Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Sobre medidas contra o deputado Eduardo Bolsonaro, qual é a justificativa da PGR e que medidas seriam essas, Luísa? Tudo está em estudo ainda, Tainá. Vamos fazer um retrospecto. Essa atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ela já havia sido comunicada à Procuradoria-Geral da República logo que ele anunciou a sua viagem, né? Houve uma representação feita pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, e num primeiro momento a PGR entendeu que não era o caso de abrir a investigação, que não havia nenhuma prova ali, nenhum indicativo mais contundente de que a atuação de Eduardo Bolsonaro seria de alguma maneira ilegal. Isso mudou, essa avaliação, né, mudou quando houve justamente a fala, né, do secretário de Estado americano Marco Rubio de que haveria sim grandes chances de ser aplicada uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, a PGR entendeu que Eduardo Bolsonaro tinha um objetivo espúrio, digamos assim, nos Estados Unidos, que seria incitar as autoridades estrangeiras contra as autoridades brasileiras, no caso o governo americano e o ministro Alexandre de Moraes especificamente, e também, de alguma maneira, usar isso para atrapalhar a investigação sobre o golpe de Estado, na qual, né, o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é o principal réu. Então, com isso, foi pedida a abertura de uma investigação e o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa investigação. E até houve, essa semana a gente noticiou aqui a prorrogação, né? Por mais 60 dias a Polícia Federal pediu aí um pouquinho mais de tempo para concluir ainda algumas diligências que estão pendentes e aí com isso embasar o seu relatório final que vai vir aí com o indiciamento ou não do deputado por esses crimes que, segundo a PGR, tem aí alguns indícios de participação do deputado. Então, tem esse inquérito em aberto e a atuação de Eduardo Bolsonaro, portanto, está sob constante monitoramento ali por parte da investigação, tanto da Polícia Federal quanto da PGR e, obviamente, do próprio Supremo Tribunal Federal. Diante desses indícios, né, Tainá e Uribe, de que Eduardo, de fato, teve algum papel ali na interlocução com representantes do governo americano, ele próprio disse em vídeo, né, que participou de algumas reuniões e que teria, né, tratado desse assunto, de uma retaliação americana ao Brasil diante do que ele considera serem esses abusos, né, do Poder Judiciário, esses excessos do Poder Judiciário brasileiro, a PGR avalia aí o que caberia, que providências seriam cabíveis contra o deputado federal licenciado nesse momento, né? Claro que ele já está nos Estados Unidos, então um eventual mandado de prisão preventiva, por exemplo, teria que cumprir alguns ritos, né? A gente viu essa confusão aí um pouco durante a fuga da deputada federal Carla Zambelli, mas se avalia aí o que poderia ser feito para interromper essa prática do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Afinal de contas, ele mesmo disse que tem tido essas interlocuções com representantes do governo americano, o que denota aí, né, uma participação direta dele em relação a essas retaliações por parte do presidente americano Donald Trump. Inclusive, Eduardo disse ontem, acho que no fim da tarde, né, ele postou um vídeo falando que para evitar um desastre em 3 semanas, e 3 semanas é o prazo aí, mais ou menos, que vai pode ser retomado, né, o julgamento da ação penal, que pode levar à condenação de seu pai por uma tentativa de golpe de Estado, essa solução passaria por aprovar uma anistia ampla
e restrita para todos os envolvidos ali em atos antidemocráticos, o que inclui, claro, os réus da tentativa de golpe de Estado. Ele também pediu nesse vídeo, né, ele fala que a solução também passaria pela responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Isso é uma referência clara ao ministro Alexandre de Moraes, uma crítica que já foi feita muitas vezes pelo deputado em relação à atuação do ministro relator, que acusado pela direita e pela família Bolsonaro especificamente de agir com motivações políticas, né? com foco aí na perseguição política desse grupo da direita, liderado ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.